Porque um homem que começa a encarar a esposa como mãe, inconscientemente, lá na cabecinha dele, começa a entender que é algo terrível se relacionar com essa mulher. Começa a encará-la mais como amiga do que como esposa. E isso faz com que o desejo sexual diminua. E essa consequência prejudica ainda mais o casal, porque faz com que o relacionamento ele passe por uma crise muito maior, às vezes, do que é possível suportar. Fala, vagalume, tudo bem com você? Aqui é o Álvaro Biano, eu estou em viagem, porém não ia deixar de fazer vídeo para você aqui para o canal. Peço até desculpa de não ter publicado os vídeos anteriormente, não deu tempo, mas está aqui, estou fazendo para você, para que a gente possa continuar tendo essa conexão legal. E você já reparou o tema do vídeo com certeza. Por que esse tema? Deixa eu falar uma coisa para você. Você sabia que muitas mulheres, ao invés de terem marido, têm filhos? Eu não estou falando do filho que sai de dentro da própria barriga, eu estou falando daquele ser humano, daquele homem que você, mulher, escolheu para passar a tua vida e que você passou a tratar esse homem, seja porque ele te fez agir dessa forma, seja porque você quis, passou a tratar esse homem como se fosse o teu filho mesmo, como se fosse uma criança. Nesse vídeo eu quero questionar algumas coisas com relação a isso e eu quero mostrar para você como essa relação ela é tóxica, como essa relação ela faz com que você, mulher, tenha um casamento cada vez mais disfuncional e acabe por, ao final, muitas vezes levando ao divórcio. Antes de continuar, dá uma olhada no recadinho que eu tenho para você, rápido, hein? 30 segundos só. Então, olha só. Você, mulher, todas as vezes que você se preocupa com o seu marido, em demasia tal, e sim, meu óculos tá com uma perna quebrada, tá? Depois eu explico para vocês isso. Quebrei ele na viagem, não trouxe o outro, então tô tendo que usar esse aqui mesmo, faz parte do processo. Agora a questão é a seguinte, toda vez que você atua no relacionamento, não como esposa, e sim como mãe, você causa alguns problemas relacionados à mente do homem que está do teu lado. O primeiro problema é o seguinte, ele passa a ficar cada vez mais codependente emocionalmente de você. Sabe aquele homem que começa a não ter voz para mais nada, começa a não tomar decisões próprias, começa a agir de maneira como se você tivesse que compartilhar as decisões importantes da casa com ele? Pois é. Isso acontece porque ele começa a enxergar em você quase que uma autoridade tão igual ou até maior do que a dele. E isso é disfuncional, porque o papel do homem é sustentar a casa. Homem, que é homem de verdade mesmo, ele entende que por mais que ele até precise do apoio da esposa, ainda mais no momento de vida e de mundo que nós estamos vivendo, cada vez mais desafiador para trazer o sustento para dentro de casa. Então, infelizmente, é verdade, muitas vezes nós precisamos sim que a nossa esposa, companheira, enfim, nos ajude com as contas, mas não por obrigação, é por necessidade. Existe uma grande diferença. Então, o primeiro ponto é, esse homem ele começa a se eximir da responsabilidade de tomar as decisões para compartilhar essas decisões com você ou até levar a tua opinião muito mais em conta do que a própria opinião dele. Só que isso para você, mulher, muitas vezes é terrível, que te sobrecarrega. Porque você está assumindo responsabilidade que não é tua, não é da tua conta, entendeu? Deveria ser o teu marido e você acaba por assumir essas responsabilidades pelo simples fato de você, infelizmente, agir mais como mãe do que como esposa. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, diminui, posso dizer assim, a libido entre vocês. Sabe por quê? Porque um homem que começa a encarar a esposa como mãe, inconscientemente, lá na cabecinha dele, começa a entender que é algo terrível se relacionar com essa mulher. Começa a encará-la mais como amiga do que como esposa. E isso faz com que o desejo sexual diminua. E essa consequência prejudica ainda mais o casal, porque faz com que o relacionamento ele passe por uma crise muito maior, às vezes, do que é possível suportar. Porque por mais que um casal ele seja muito amigo, o sexo faz parte do processo de construção do relacionamento e reforço do relacionamento. Né? Não é à toa que os casais que são fortes, que são bem estruturados, eles são, sim, grandes amigos, porém são grandes parceiros, são grandes sócios e são grandes amantes também.
Quando você começa a quebrar esse ciclo, a coisa já começa a desandar. Só que além da codependência, além de se eximir de responsabilidades necessárias e além da diminuição da libido, existe um outro fator que sim faz com que a mulher que atua como mãe do marido, mesmo que involuntariamente, venha prejudicar o seu relacionamento. Que é o seguinte: esse marido ele passa a achar, presta atenção no que eu vou dizer agora, que isso é muito importante. Esse marido passa a achar que tudo aquilo que acontece de errado na casa, de errado na família, que todas as decisões erradas que ele toma é culpa tua. Porque afinal de contas, por que você não avisou que ia dar errado? Por que você não disse? Por que você não assumiu o teu papel de mãe e não cuidou da família? Entendeu? Aí talvez você, mulher que esteja assistindo esse vídeo, diga assim, ó: Álvaro, mas é que eu faço isso porque meu marido ele precisa da minha ajuda, porque ele não teve mãe. Então ele não sabe lidar com certas coisas e sou eu que tenho que ajudar. Quem é que te colocou nesse papel? Se ele está precisando de mãe, ele que fosse adotado por uma, então. Ou ele que buscasse uma pessoa mais velha para poder morar junto dele e para poder cuidar dele como se fosse filho. Ele que não casasse. Quem é que te colocou nesse papel de mãe? Ah, Álvaro, não, é que eu comecei a agir assim, que eu percebi. Ah, entendi, então a culpa é tua. Depois não adianta reclamar que o relacionamento está uma porcaria. Não adianta reclamar que você tem um bebezão dentro de casa. Ah, eu não tenho marido, eu tenho um filho. E tem mulher que fala isso com orgulho, né? Enche o peito para falar do maridinho. Não, ai, meu marido é uma maravilha, mas eu não tenho marido em casa, eu tenho um filho, porque tudo que precisa ser feito em casa eu tenho que mandar. Ele não se mexe, é tadinho, ele não teve mãe. Quanto tempo você vai suportar esse tadinho, ele não teve mãe? Quanto tempo você vai suportar esse ele não se mexe? Aí depois sabe o que vai acontecer? Você vai começar a procurar ajuda, vai começar a procurar terapia, reclamando da postura dele. Só que daí pro terapeuta, você não fala que é por causa disso. Que desde que vocês se casaram, você age como mãe, não como esposa. Que desde que vocês se casaram, você aceita em silêncio e até dá razão pelo fato dele não conseguir suprir toda a necessidade dentro de casa. Então a mudança começa com você, com a tua postura pessoal. Começa com a maneira como você age e reage àquilo que acontece na tua casa. Entendeu? Você está conseguindo entender a importância de mudar o teu procedimento em família? E eu vou dizer uma coisa, tem muitas mulheres que têm filhos, efetivamente, e aí você vira para a esposa e pergunta assim para ela, né? Fala assim: e aí, fulana, você tem quantos filhos? Ah, eu tenho 3. Eu tenho a menina, o menino e meu marido, que também é um crianção. E aí o pessoal que está à volta dá risada: ah, que bonitinho. Eu já passei por situações assim que a pessoa ficou constrangida, porque eu não dei risada. Pelo contrário. Eu fechei a cara e fiz uma cara de tristeza e preocupação. Porque eu sei o quão tóxico é esse tipo de comportamento intrafamiliar. O quão ruim isso é para você, mulher que está assistindo esse vídeo. Você está entendendo que isso tudo tem a ver com você, que é para a tua saúde, porque 90% do público do meu canal é mulher? Álvaro, mas você está falando só para casais héteros. E quem não é hétero? Funciona igual. É a mesma coisa. Porque é comportamento humano. Não interessa. Entendeu? Não importa. Se você tratar o cônjuge como criança, você vai se tornar mãe. E uma vez que você se torna mãe, retomar o papel de esposa fica cada vez mais difícil. É cada vez mais complicado, é cada vez mais desafiador, é cada vez mais complexo retomar o papel de esposa. Entendeu? É um grande desafio. Álvaro, tá bom, mas o que eu posso fazer então a partir de agora? Eu já entendi, agora já foi mesmo. O que eu posso fazer então a partir de agora para mudar essa situação? Ótima pergunta. Pega papel e caneta e anota. Você vai mudar só 3 procedimentos na tua casa. Só 3. O primeiro deles é o seguinte: todas as vezes que o teu marido vier pedir a tua opinião ou colocar você numa situação de decisão que não tenha, lógico, a ver com talvez alguma coisa que é você mesmo que tem que decidir como esposa. E aí você vai precisar, antes de colocar em prática essas dicas, fazer uma autoanálise e reaprender o que é ser esposa. Tá?
Existem papéis muito distintos e muito objetivos da esposa e do marido dentro de uma estrutura familiar saudável. Eu não estou falando dessa porcaria que está virando o mundo hoje em dia, não, tá? Eu não vou nem levantar assunto, eu não vou nem levantar lebre, porque o meu canal não é para discutir isso. Tem um monte de canal que discute política, feminismo, machismo e escambau a quatro. Não é aqui que a gente vai tocar nesse assunto. Porém, o que é certo e o que é errado. Não adianta, hoje em dia a sociedade está querendo inverter os papéis. O que é certo e sempre foi certo está hoje sendo taxado como errado, como arcaico, como velho, e aquilo que era inadmissível está sendo encarado como sendo a nova onda, né? Como sendo o correto. Não, isso é que é o certo. É isso daqui que deveria ter sido feito desde lá de trás, desde o início. Não, mentira. Certo é certo e vai continuar sendo certo, independente do que você diga. E errado também é errado, vai continuar sendo errado, independente do que você diga. Ponto final. Tá? Então, para pessoas saudáveis que me seguem aqui no canal, que vão assistir esse vídeo, eu tenho para dizer o seguinte. Primeiro, você esposa, reaprenda o que é ser esposa. Reaprenda o que é ser marido, para você ajudar o teu marido a voltar a ser marido de verdade. E deixar o papel de filho, de criança da relação. Feito isso, primeira dica, primeira coisa que você vai colocar em prática hoje já na tua casa, na tua vida, na tua família. Todas as vezes que você for colocado numa posição de tomada de decisão que não seja da tua alçada, da tua conta, você vai virar para o teu cônjuge e vai dizer: essa decisão eu não vou tomar. Isso é uma responsabilidade sua. Quem tem que decidir sobre isso é você. Ponto. Você não vai precisar continuar dizendo até, e pensa bem, hein, porque depois as consequências que vai ter que arcar é você também, e se não der certo eu vou falar, esse não é o teu papel. Esse não é o teu papel. O teu papel é deixar que ele tome a decisão, se colocar na posição até de ajudadora, que é o correto no sentido de trocar ideia para analisar outros âmbitos, porque nós homens não temos uma inteligência emocional tão grande quanto vocês mulheres. Então, o casal saudável é aquele que conversa, que fala, que troca ideia, que procura analisar todas as possibilidades antes de uma tomada final de decisão. Isso é saudável, mas quem tem que tomar a decisão é o homem, é o marido. Então a primeira coisa é fazer isso. A segunda coisa é: deu certo determinada coisa que o marido fez, ou deu errado, primeiro, demonstre que você entende e apoia a decisão tomada, mesmo aquela que deu errado. E segundo, deu certo, parabenize. Dê dignidade para o teu parceiro, para a pessoa que está do teu lado. Isso é muito importante. Nós homens gostamos muito de ser reconhecidos, ainda mais quando é por parte das nossas esposas, das nossas companheiras. Então a primeira coisa, dê dignidade emocional para essa pessoa que está do teu lado, parabenizando ele ou ela pelo sucesso naquela tomada de decisão. Caso dê errado, demonstre relativa empatia, vire para a pessoa e reconheça que ela cometeu um erro, sem crítica. Criticar é muito fácil. Porém, sugira, diga assim: olha, tá vendo essa decisão que você tomou? Deu errado, não deu? Pois é, deu errado. Então, da próxima vez, o que você acha de a gente conversar mais a respeito? De você não tomar mais esse tipo de decisão sozinho. Sabe por quê? Uma decisão mal tomada por você afeta todos nós. Agora eu vou precisar te ajudar a resolver essa questão, esse problema. Agora nós vamos demorar mais tempo para conseguir alcançar determinado objetivo, porque a decisão que você tomou não deu certo. Mostre para esse homem que você está insatisfeita, porém com respeito. E mostre para ele, diga para ele, demonstre para ele que existe uma nova forma de lidar com situações assim no futuro, que é colocando você junto para trocar ideia, para tomar boas decisões. Assim, no final de contas, vocês dois são pessoas inteligentes, pelo menos assim eu entendo e torço para que sim. Então é muito importante. E o último ponto, foque sempre no respeito e na dignidade. Tanto sua, não permita ser desrespeitada por ninguém. Nenhuma mulher merece ser desrespeitada em hipótese alguma, pelo contrário. Então se imponha desde o início, para que o homem fique no lugar dele, né? Porém, construa um relacionamento focado no respeito e na dignidade pessoal. Nunca tire a dignidade do teu marido, assim como nunca tire a dignidade da tua esposa. Todos nós cometemos erros, todos nós somos falhos e todos nós arcamos com as consequências. Porém, lembre-se de uma coisa muito importante.
casamento é a junção de dois bons perdoadores. Um casamento bem-sucedido é a capacidade, é descrito ou é definido pela capacidade que ambos têm de perdoar um ao outro. Lembre-se disso. Eu vou deixar aqui, agora, no final desse vídeo, 3 outros vídeos para você poder assistir e fazer uma autoanálise, verificar como é que está o teu casamento e, principalmente, que tipo de pessoa você vem se relacionando. Será que é uma pessoa saudável ou alguém tóxico abusivo? Dá uma olhada aqui. Se chegou até aqui, curta o vídeo, por favor, se ainda não fez antes. Deixa a tua inscrição aqui, porque 70% das pessoas que acompanham aqui o canal não são inscritas. Comenta o que você achou desse vídeo, diz para mim sobre o que mais você quer que eu traga de assunto aqui no canal. Fique em paz, sucesso, um beijo grande no teu coração e a gente se fala no próximo vídeo. Tchau, até mais!